De Júlio Cortázar. Cartas de Mamãe. Bem que poderia chamar-se liberdade condicional. Toda vez que a zeladora lhe entregava o envelope, Luís reconhecia o minúsculo rosto familiar de José de San Martín. Isso era suficiente para compreender que novamente seria preciso atravessar a ponte. San Martín, Rivadavia. Mas esses nomes eram também imagens de ruas e coisas. Rivadavia, número 6500, Casarão de Flores, Mamãe. O café de San Martín, esquina com Correntes, onde às vezes os amigos esperavam por ele, onde o marzipan tinha um leve gosto de óleo de rícino. Com o envelope na mão, depois do Merci bien, Madame Durand, sair à rua já não era a mesma coisa do dia anterior, de todos os dias anteriores. Cada carta de mamãe, inclusive antes daquilo que acabava de acontecer, aquele absurdo era ridículo. Mudava de repente a vida de Luís. Devolvia-o ao passado como uma bola quicando com força. Antes mesmo daquilo que acabava de ler, e que agora relia no ônibus, entre enfurecido e perplexo, sem terminar de se convencer de todo. As cartas de mamãe eram sempre uma alteração do tempo, um pequeno escândalo inofensivo na ordem de coisas que Luís havia querido e traçado e conseguido, adotando essa ordem em sua vida como havia adotado Laura em sua vida e Paris em sua vida. Cada nova carta insinuava por um instante, porque depois ele as apagava no exato ato de respondê-las carinhosamente, que sua liberdade conquistada a duras penas, aquela nova vida recortada com ferozes golpes de tesoura na madeixa de lã que os outros haviam chamado de sua vida, deixava de justificar-se, perdia pé, apagava-se como o fundo das ruas enquanto o ônibus corria pela rue de Chaudière. Não sobrava nada, além de uma tola liberdade condicional, a piada de se viver como uma palavra entre parênteses, divorciada da frase principal e da qual, no entanto, é quase sempre sustentação e explicação. É mágoa, é uma necessidade de responder imediatamente, como quem torna a fechar uma porta. Aquela manhã havia sido uma das tantas manhãs em que chegava a carta de mamãe. Ele e Laura falavam pouco do passado, e quase nunca do casarão, de Flores. Não é que Luís não gostasse de recordar Buenos Aires. Tratava-se, porém, de evitar nomes. As pessoas evitadas fazia já tanto tempo, mas os nomes, os verdadeiros fantasmas que são os nomes, essa duração obstinada. Um dia havia se animado a dizer a Laura: se fosse possível rasgar e jogar fora o passado, como o rascunho de uma carta ou de um livro, mas fica sempre aí, manchando a cópia passada limpa. E eu acho que isso é o verdadeiro futuro. Na realidade, porque não haveriam de falar de Buenos Aires, onde morava a família, onde os amigos de vez em quando enfeitavam um cartão postal com frases carinhosas, e a página impressa de La Nation, com os sonetos de tantas senhoras entusiastas, aquela sensação de coisa lida, de pra quê? E de vez em quando alguma crise de ministério, algum enfesado coronel, algum excelente lutador de boxe. Por que não haveriam de falar de Buenos Aires, ele e Laura? Mas ela não retornava ao tempo de antes, só por acaso em algum diálogo, e principalmente quando chegavam cartas de mamãe. Deixava cair um nome ou uma imagem como moedas fora de circulação, objetos de um mundo que se anulou na distante margem do rio. Oui, fait lourd, disse o operário sentado na frente dele. Se soubesse o que é calor, pensou Luís, se pudesse andar numa tarde de fevereiro pela Avenida de Maio, por alguma ruela de Liniers. Tirou outra vez a carta do envelope, sem ilusões, o parágrafo estava lá, bem claro. Era perfeitamente absurdo, mas estava lá. Sua primeira reação, depois da surpresa, do golpe em plena nuca,
como sempre era, de defesa. Laura não devia ler a carta de mamãe. Por mais ridículo que fosse o erro, a confusão de nomes, mamãe deve ter querido escrever Vitor, escreveu Nico. De qualquer modo, Laura se afligiria. Seria burrice. De vez em quando cartas se perdem. Esta deveria ter ido para o fundo do mar. Agora teria de jogá-la na privada do escritório. E é claro que depois de alguns dias, Laura estranharia. Que esquisito, não chegou nenhuma carta da sua mãe? Nunca dizia sua mamãe. Talvez por ter perdido a sua quando ainda era muito pequena. Então ele responderia. É mesmo, é estranho. Vou mandar umas linhas para ela hoje mesmo. Mandaria, espantando-se com o silêncio de mamãe. A vida continuaria igual, o escritório, o cinema de noite, Laura sempre tranquila, bondosa, atenta aos seus desejos. Ao descer do ônibus na rua de Rennes, perguntou-se bruscamente. Não era uma pergunta, mas como dizê-lo de outro modo? Porque não queria mostrar para Laura a carta de mamãe. Não por ela, mas pelo que pudesse sentir. Não se importava muito com o que ela pudesse sentir, desde que disfarçasse. Não se importava muito com o que ela pudesse sentir, desde que disfarçasse. Não se importava muito. Não se importava. Mas a primeira verdade, suponho que houvesse outras por trás, a verdade mais imediata, por assim dizer, era que se importava com a cara que Laura faria, com a atitude de Laura. E se importava consigo mesma, claro, pelo efeito que provocaria nele, a forma como Laura se importaria com a carta de mamãe. Seus olhos pousariam, num dado momento, sobre o nome de Nico, e ele sabia que o queixo de Laura começaria a tremer ligeiramente, e depois ela diria, mas que coisa estranha, que será que deu na sua mãe? E ele saberia o tempo todo que Laura se continha para não gritar, para não esconder entre as mãos um rosto já desfigurado pelo pranto, pelo desenho do nome de Nico tremendo em sua boca. Na agência de publicidade onde trabalhava como desenhista, releu a carta, uma das tantas cartas de mamãe, sem nada de extraordinário, além do parágrafo onde havia se enganado de nome. Imaginou se não poderia apagar a palavra, substituir Nico por Vitor, simplesmente substituir o erro pela verdade e voltar com a carta para casa, para que Laura a lesse. As cartas de mamãe sempre interessavam a Laura, mesmo que de uma forma indefinível não fossem destinadas a ela. Mamãe escrevia para ele. Sempre enviava no final, às vezes no meio da carta, lembranças muito carinhosas para a Laura. Não importava. Lia as cartas com o mesmo interesse, hesitando diante de alguma palavra retorcida pelo reumatismo e pela miopia. Tomo Saridon, e o doutor me deu um pouco de salicilato. As cartas ficavam 2 ou 3 dias sobre a mesa de desenho. Luiz gostaria de jogá-las fora assim que as respondesse, mas Laura as relia. As mulheres gostam de reler as cartas, olhá-las de um lado e de outro. Parecem extrair um segundo sentido cada vez que tornam a apanhá-las e olhá-las. As cartas de mamãe eram curtas, com notícias de casa, uma ou outra referência à situação do país. Mas essas coisas já eram sabidas através das notícias do Le Monde, chegavam sempre atrasadas pela mão de mamãe. Dava até para pensar que as cartas eram sempre uma só, sucinta e medíocre, sem nada de interessante. O melhor de mamãe é que nunca se entregou à tristeza que devia sentir pela ausência do filho e da nora, nem mesmo a dor. Tantos gritos, tantas lágrimas no começo, pela morte de Nico. Nunca, naqueles 2 anos em que estavam em Paris, mamãe havia mencionado Nico em suas cartas. Era como Laura, que também não o mencionava. Nenhuma das duas o mencionava, e fazia mais de 2 anos que Nico havia morrido. A repentina menção de seu nome no meio da carta era quase um escândalo, simplesmente pelo fato do nome de Nico aparecer, de repente, numa frase, com o no longo e trêmulo, o
ou com a perninha torcida, mas era pior, porque o nome estava colocado numa frase incompreensível e absurda, em algo que não podia ser outra coisa além de um anúncio de senilidade. De repente, mamãe perdia a noção do tempo, imaginava que o parágrafo vinha depois de uma breve confirmação da chegada de uma carta de Laura. Um ponto levemente marcado com uma tinta azul fraca, comprada no armazém do bairro, e a queima-roupa. Hoje de manhã, Nico perguntou por vocês. O resto continuava como sempre. A saúde, a prima Matilde levou um tombo e deslocou a clavícula. Os cachorros estão bem. Mas Nico havia perguntado por eles. Na verdade, teria sido fácil trocar Nico por Vitor, que era sem dúvida quem havia perguntado por eles. O primo Vitor, sempre tão atencioso. Vitor tinha 2 letras a mais que Nico, mas como a borracha é alguma habilidade, dava para mudar os nomes. Hoje de manhã, Vitor perguntou por vocês. Tão natural que Vitor passasse para visitar mamãe e perguntasse pelos ausentes. Quando voltou para almoçar, trazia a carta intacta no bolso. Continuava disposto a não dizer nada para Laura, que o esperava com seu sorriso amigável, o rosto que parecia ter se desvanecido um pouco desde os tempos de Buenos Aires, como se o ar cinzento de Paris tirasse sua cor e seu relevo. Estavam há mais de 2 anos em Paris. Haviam saído de Buenos Aires 2 meses depois da morte de Nico. Mas, na verdade, Luiz se considerava ausente, desde o próprio dia de seu casamento com Laura. Uma tarde, depois de falar com Nico, que já estava doente, prometeu a si mesmo fugir da Argentina, do casarão de flores, de mamãe, dos cachorros, de seu irmão, que já estava doente. Naqueles meses tudo havia girado em torno dele como as figuras de uma dança. Nico, Laura, mamãe, os cachorros, o jardim. Seu juramento tinha sido o gesto brutal de quem estilhaça uma garrafa na pista, interrompe o baile com chicotear de vidros quebrados. Tudo havia sido brutal naqueles dias. Seu casamento, a partida sem delicadezas ou considerações com a mamãe, o esquecimento de todos os deveres sociais, dos amigos um tanto surpreendidos e desencantados. Não se importava nem um pouco, nem mesmo com a ameaça de protesto de Laura. Mamãe ficava sozinha no casarão, com os cães e os vidros de remédios, com a roupa de Nico ainda pendurada no guarda-roupa. Que ficasse, que fossem todos para o inferno. Mamãe parecia compreender. Já não chorava por Nico e andava como antes pela casa, com a fria e decidida recuperação dos velhos diante da morte. Mas Luiz não queria se lembrar do que havia sido a tarde da despedida. As malas, o táxi na porta, a casa ali com a infância inteira, o jardim onde Nico e eles brincavam de guerra, os 2 cães indiferentes e estúpidos. Agora quase era capaz de esquecer tudo isso. Ia até a agência, desenhava cartazes, voltava para comer, bebia uma xícara de café que Laura servia sorrindo. Iam muito ao cinema, muito aos bosques, conheciam Paris cada vez mais. Tiveram sorte, a vida era surpreendentemente fácil, trabalho aceitável, apartamento bonito, os filmes excelentes. E aí chegava carta de mamãe. Não as detestava. Se faltassem, ele sentiria a liberdade cair sobre si como um peso insuportável. As cartas de mamãe traziam-lhe o tácito perdão, mas não havia nada por que perdoá-lo. Estendiam a ponte por onde era possível continuar passando. Cada uma o tranquilizava ou o inquietava sobre a saúde de mamãe, recordava a economia familiar, a permanência de uma ordem, e ao mesmo tempo odiava aquela ordem, e a odiava por causa de Laura, porque Laura estava em Paris, mas toda a carta de mamãe a definia como indiferente, como cúmplice daquela ordem que ele havia repudiado certa noite no jardim, depois de ouvir uma vez mais a tosse apagada, quase humilde, de Nico. Não mostraria a carta, Laura. Não era nada generoso substituir um nome por outro. Não permitiria que Laura lesse a frase de mamãe. Seu erro grotesco, sua tola falta de tato por um instante, era capaz de vê-la lutando com uma caneta velha, com um papel que
escorregava para os lados com sua vista fraca, cresceria em Laura como uma semente fácil. Melhor jogar a carta fora. Jogou-a naquela mesma tarde. E de noite, ir ao cinema com Laura, esquecer o quanto antes Vitor havia perguntado por eles, mesmo que fosse Vitor, o primo tão bem educado, esquecer que Vitor havia perguntado por eles. Diabólico, encolhido, lambendo-se todo, Tom esperava que Jerry caísse na armadilha. Jerry não caiu, e choveram sobre Tom incontáveis catástrofes. Depois Luiz comprou sorvetes, que os dois tomaram enquanto olhavam distraidamente os anúncios coloridos. Quando o filme começou, Laura afundou-se um pouco mais em sua poltrona e retirou a mão do braço de Luiz. Ele a sentia distante outra vez. Quem sabe se o que olhavam juntos já não era a mesma coisa para os dois? Mesmo que mais tarde comentassem o filme na rua ou na cama? Se perguntou, não era uma pergunta, mas como dizê-lo de outro modo? Se Nico e Laura haviam estado assim distantes nos cinemas, quando Nico a cortejava e saíam juntos, provavelmente conheceram todos os cinemas de Flores. A passarela estúpida da Rue Lavalle, o leão, o atleta que golpeia o gongo, os subtítulos em castelhano por Carmen de Penilhos. Os personagens desse filme são fictícios de qualquer semelhança. Então, depois que Jerry tinha escapado de Tom e começava a hora de Barbara Stanwyck ou de Tyrone Power, a mão de Nico se encostaria devagar sobre a coxa de Laura. O pobre Nico, tão tímido, tão namorado, e os dois se sentiriam culpados, sabe-se lá de quê. Bem que ele contava a Luiz que não tinham sido culpados de nada definitivo. E embora não houvesse tido a mais deliciosa das provas, o veloz desapego de Laura por Nico fora suficiente para ver naquele namoro um mero simulacro inventado pelo bairro, os vizinhos, os círculos culturais e recreativos, que são a essência de Flores. Bastaria o capricho de ter ido uma noite ao mesmo salão de baile frequentado por Nico, o acaso de uma presença fraternal. Talvez por isso, pela facilidade do começo, todo o resto havia sido inesperadamente difícil e amargo, mas não queria recordar agora. A comédia havia terminado com a derrota branda de Nico, seu melancólico refúgio numa morte de Tísico. Era estranho que Laura não o mencionasse nunca, e por isso tampouco ele próprio citasse, que Nico não fosse nem mesmo o defunto, nem mesmo o cunhado morto, o filho de mamãe. No começo isso fora um alívio, depois do confuso intercâmbio de recriminações, do pranto e dos gritos de mamãe, da estúpida intervenção do tio Emílio e do primo Vitor. Hoje de manhã Vitor perguntou por vocês. Casamento apressado e sem outra cerimônia, além de um táxi chamado por telefone, 3 minutos diante de um funcionário com caspa nas lapelas. Refugiados num hotel de Adrogué, longe de mamãe e de toda a parentada desunida, Luiz havia agradecido a Laura por jamais ter feito referência ao pobre fantoche que tão vagamente havia passado de noivo a cunhado. Mas agora com um mar no meio, com a morte e 2 anos no meio, Laura continuava sem mencioná-lo, e ele se atinha ao seu silêncio por covardia, sabendo que no fundo esse silêncio o ofendia pelo que continha de recriminação, de arrependimento, de algo que começava a se parecer com traição. Mais uma vez havia mencionado Nico explicitamente, mas compreendia que isso não contava, que a resposta de Laura tendia unicamente a desviar a conversa. Um lento território proibido fora, se formando pouco a pouco em sua linguagem, isolando-os de Nico, envolvendo seu nome, sua memória, num algodão sujo e pegajoso. E do outro lado, mamãe fazia a mesma coisa, confabulava inexplicavelmente no silêncio. Cada carta falava dos cachorros, de Matilde e de Vitor, do salicilato, da pensão de aposentada. Luiz esperava que alguma vez mamãe fizesse alusão ao seu filho para aliar-se com ela diante de Laura, obrigar Laura carinhosamente a aceitar a existência póstuma de Nico. Não porque fosse necessário,
Quem se importava se Nico estava vivo ou morto? Mas a tolerância de sua lembrança no panteão do passado teria sido a prova obscura e irreverente de que Laura o havia esquecido, de verdade e para sempre. Chamado à plena luz de seu nome, o íncubo teria se desvanecido, tão fraco e inútil como quando pisava a terra. Mas Laura continuava calando o nome de Nico. Toda vez que o calava, no momento exato em que teria sido natural que o dissesse, e exatamente calava. Luís sentia novamente a presença de Nico no jardim de flores. Escutava sua tosse discreta, preparando o mais perfeito presente de casamento imaginável. Sua morte, em plena lua de mel, daquela que havia sido sua noiva, daquele que havia sido seu irmão. Uma semana mais tarde, Laura surpreendeu-se de que não houvesse chegado nenhuma carta de mamãe. Calcularam as hipóteses usuais, e Luís escreveu naquele mesmo dia. A resposta não inquietava tanto, mas teria preferido. Sentia isso ao descer as escadas pelas manhãs. Que a zeladora lhe desse a carta, em vez de levá-la ao terceiro andar. 15 dias depois reconheceu o envelope familiar, o rosto do almirante Brown e uma vista das cataratas do Iguaçu. Guardou o envelope antes de sair à rua e responder ao cumprimento de Laura na janela. Achou ridículo ter que dobrar a esquina antes de abrir a carta. Bob havia fugido para a rua e alguns dias depois começou a se coçar, contágio de algum cão sarnento. Mamãe ia consultar um veterinário amigo do tio Emílio, porque nem pensar se Bob contagiasse negro de alguma peste. O tio Emílio achava que deveria banhá-los com creolina, mas ela não estava mais disposta a esse tipo de confusão. Seria melhor o veterinário receitar algum pó, inseticida ou alguma coisa para misturar na comida? A vizinha do lado tinha um gato sarnento. Sabe-se lá se os gatos não eram capazes de contagiar os cães? Nem que fosse através da cerca. Mas será que essa conversa de velha iria interessar a eles? Embora Luís tenha sido sempre carinhoso com os cães, quando o menino até dormia com um deles aos pés da cama, o avesso de Nico, que não gostava muito de cachorro. A vizinha do lado aconselhava espalhar pó de DDT neles, porque se não for sarna, será outra coisa. Os cachorros apanham qualquer peste pela rua. Na esquina de Bacacai estava um circo de animais estranhos. Vai ver, havia micróbios pelo ar. Essas coisas. Mamãe não aguentava mais sustos do garoto da costureira, que havia queimado o braço com leite fervendo, e Bob sarnento. Depois havia uma espécie de estrelinha azul, a caneta tinteiro que grudava no papel, a exclamação de fastio de mamãe. Então algumas reflexões melancólicas sobre o quanto ela ficaria sozinha se Nico também fosse para a Europa como parecia. Mas esse era o destino dos velhos. Os filhos são como andorinhas que um belo dia vão embora. Há que se ter resignação enquanto o corpo aguentar. A vizinha do lado. Alguém esbarrou em Luís, soltou-lhe uma rápida declaração de direitos e obrigações com sotaque de Marcelo. Compreendeu vagamente que estava atrapalhando a passagem das pessoas que entravam pelo estreito corredor do metrô. O resto do dia foi igualmente vago. Telefonou a Laura para dizer que não iria almoçar. Passou 2 horas num banco de jardim, relendo a carta de mamãe, perguntando-se o que deveria fazer diante da insanidade. Falar com Laura antes de qualquer coisa. Porque, não era uma pergunta, mas como dizê-lo de outro modo, continuar ocultando de Laura o que aconteceu. Não podia mais fingir que esta carta tinha se extraviado como a outra. Não podia mais acreditar que mamãe havia se enganado e escrito Nico em vez de Vitor, e que era tão penoso que estivesse ficando gaga. Definitivamente, essas cartas eram Laura, eram o que ia acabar acontecendo com Laura. Nem mesmo isso, o que havia acontecido desde o dia do casamento, a lua de mel em Androgué, as noites em que a haviam se desejado desesperadamente no navio que os levava para a França. Tudo era Laura, tudo ia ser Laura, agora que Nico queria vir para a Europa no delírio de mamãe. Cúmplices como sempre, mamãe estava falando de Nico para Laura, estava anunciando para Laura que Nico viria para a Europa. E dizia desse jeito,
Europa e ponto, sabendo muito bem que Laura compreenderia que Nico ia desembarcar na França, em Paris, numa casa na qual se fingia delicadamente tê-lo esquecido. Coitadinho, fez duas coisas. Escreveu ao tio Emílio indicando os sintomas que o inquietavam e pedindo que visitasse mamãe imediatamente, para certificar-se e tomar as medidas que o caso pedia. Bebeu um conhaque atrás do outro e andou a pé até a casa para pensar no caminho no que deveria dizer a Laura, porque afinal de contas tinha que falar com ela e informar o que estava acontecendo. De rua em rua foi sentindo o quanto lhe custava situar-se no presente, no que teria que ocorrer meia hora mais tarde. A carta de mamãe o enfiava, o afogava na realidade daqueles 2 anos de vida em Paris. A mentira de uma paz fraudulenta, de uma felicidade da porta para fora, sustentada por diversões e espetáculos, de um palco involuntário de silêncio, no qual os dois se desuniam pouco a pouco, como em todos os pactos negativos. Sim, mamãe, sim, pobre Bob Sarnento. Mamãe, pobre Bob, pobre Luiz, quanta sarna, mamãe. Um baile do clube de flores, mamãe. Fui porque ele insistia, imagino que queria cortejar a sua conquista. Coitado do Nico, mamãe, com aquela tosse seca na qual ninguém ainda acreditava, com aquele terno de xadrez, aquele penteado de brilhantina, aquelas gravatas de rayon tão cafoninhas. E eu conversava um pouco simpático, e como não vou dançar essa música com a noiva do meu irmão? Dizer noiva é exagerar. Luiz, suponho que posso chamar você de Luiz, não é? Mas sim, acho estranho que Nico ainda não tenha levado você lá em casa. Mamãe vai gostar muito. Esse Nico é tão desajeitado. Aposto que ainda nem falou com seu pai. Tímido sim, sempre foi desse jeito. Como eu. Do que tá rindo? Não acredita? É que não sou o que pareço. Está um calor, não tá? Sério mesmo? Você tem que ir lá em casa? Mamãe vai adorar. Nós 3 moramos sozinhos, com os cachorros. Mas o Nico é uma vergonha. Você escondeu essa moça, malandrão? Com a gente é assim, Laura. A gente diz cada coisa um pro outro. Agora, com licença, vou dançar esse tango com essa senhorita. Tão pouca coisa, tão fácil, tão verdadeiramente brilhantina e gravata de rayon. Ela tinha rompido com Nico por engano, por cegueira, porque o irmão rato tinha sido capaz de vencer no arrebatamento e virar sua cabeça. Nico não joga tênis. Qual o que? Ninguém o arranca do xadrez e da filatelia? Faça-me o favor. Calado, coitado, é um pouca coisa. Nico estava ficando para trás, perdido num canto do jardim, consolando-se com o xarope expectorante e o chimarrão amargo. Quando caiu de cama e ordenaram repouso absoluto, coincidiu justamente com um baile no Gimnásia e Esgrima de Vila del Parque. Eu não perderia uma coisa dessas, ainda mais que Edgardo Donato ia tocar e a coisa prometia. Mamãe achava que estava tudo bem que ele levasse Laura para passear. Gostava dela, como uma filha, desde a tarde em que aparecera na casa pela primeira vez. Veja lá, mamãe, o garoto está meio fraco e é capaz de ficar imaginando bobagem, se for pensar nisso. Quem está doente como ele imagina cada coisa. Na certa vai achar que eu estou me engraçando com Laura. É melhor ele não saber que nós vamos ao ginásio. Mas não disse isso à mamãe. Ninguém lá em casa nunca ficou sabendo que Laura e eu estávamos saindo juntos. Até que o doente melhorasse, claro. E assim passou o tempo. Os bailes, 2 ou 3 bailes, as radiografias de Nico. Depois o automóvel de Ramos, o Tampinha, a noite de farra na casa da Beba, as bebidas, passeio de carro, até a ponte do arroio, uma lua. Essa luta como uma janela de hotel lá no alto, e Laura no carro, dizendo que não, um pouco de pelequinho, as mãos hábeis, os beijos, os gritos afogados, a manta de vicunha, a volta em silêncio, o sorriso de perdão. O sorriso era quase o mesmo quando Laura abriu a porta para ele. Havia carne assada, salada, um pudim. Às 10 vieram os vizinhos que eram seus companheiros de canastra.
Tarde da noite, enquanto se preparavam para dormir, Luiz tirou a carta do bolso e colocou-a no criado mudo. Eu não falei nada antes, porque eu não queria deixar você aflita. Mas parece que a mamãe, deitada de costas para ela, esperou. Laura guardou a carta no envelope, apagou o abajur, sentiu-a contra ele, não exatamente contra, mas a ouvia respirar perto de sua orelha. Você está vendo? Disse Luiz, falando com cuidado. Estou. Você não acha que ela se enganou de nome? Tinha de ser Peão 4 Rei. Peão 4 Rei. Perfeito. Vai ver, quis dizer Vitor, disse, enterrando lentamente as unhas na palma da mão. Claro, deve ser isso, disse Laura. Cavalo Rei 3 Bis. Começaram a fingir que dormiam. Laura aprovara a ideia de que o tio Emílio fosse o único a ficar sabendo, e os dias passaram sem que tornassem a falar do assunto. Sempre que voltava para casa, Luiz esperava uma frase ou um gesto insólito de Laura, um clarão naquele guarda perfeito de calma e de silêncio. Iam ao cinema como sempre, faziam amor como sempre. Para Luiz já não existia em Laura outro mistério, além de sua resignada adesão a essa vida na qual nada havia chegado a ser o que poderiam esperar 2 anos antes. Agora a conhecia bem. Na hora das confrontações definitivas, tinha de admitir que Laura era como havia sido Nico, das que ficam para trás e só atuam por inércia, embora empregasse às vezes uma vontade enorme em não fazer nada, e não viver de verdade para nada. Teria se entendido muito melhor com Nico do que com ele, e os dois sabiam disso desde o dia de seu casamento, desde as primeiras posições assumidas que se seguem à morna aquiescência da lua de mel e do desejo. Agora Laura voltava a ter o pesadelo. Sonhava muito, mas o pesadelo era diferente. Luiz o reconhecia entre os muitos movimentos de seu corpo, palavras confusas ou breves gritos de animal que se afoga. Tinha começado o aborto quando ainda falava de Nico, porque Nico tinha acabado de morrer e eles haviam embarcado poucas semanas depois. Certa noite, depois de recordar Nico, e quando se insinuava o tácito silêncio que logo se instalaria entre eles, Laura tivera o pesadelo. Se repetia de tempos em tempos e era sempre o mesmo. Laura despertava com um gemido rouco, um sacudir convulso das pernas, e de repente o grito que era uma negação total, uma rejeição com as 2 mãos, e todo o corpo e toda a voz, de algo horrível que caía sobre seu sono como um enorme pedaço de matéria pegajosa. Ele a sacudia, a acalmava, trazia água que ela bebia soluçando, acossada ainda pelo outro lado de sua vida. Dizia não lembrar de nada. Era algo horrível que não conseguia explicar e acabava adormecendo, levando seu segredo. Porque Luiz sabia que ela sabia que acabava de se enfrentar com aquele que entrava em seu sonho. Sabe-se lá de que máscara horrenda e cujos joelhos Laura abraçaria numa vertigem de espanto, talvez de amor inútil. Era sempre a mesma coisa. Oferecia a ela um copo d'água, esperando em silêncio que Laura tornasse a apoiar a cabeça no travesseiro. Talvez um dia o espanto fosse mais forte que o orgulho, se é que aquilo era orgulho. Talvez então ele pudesse lutar ao seu lado. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez a nova vida chegasse a ser realmente outra coisa, além daquele simulacro de sorrisos e de cinema francês. Diante da mesa de desenho, rodeado de pessoas indiferentes, Luiz recobrava o sentido da simetria e do método que gostava de aplicar à vida. Já que Laura não tocava no assunto, esperando com aparente indiferença a resposta de tio Emílio. Cabia a ele entender-se com a mamãe. Respondeu sua carta, limitando-se às notícias insignificantes das últimas semanas, e deixou para o pós-escrito uma frase de correção. Então, Vitor fala em vir para a Europa. Todo mundo acaba viajando, deve ser por causa da propaganda das agências de viagem. Diga a ele que escreva, podemos mandar informações úteis. Diga também que pode contar com a nossa casa. Tio Emílio respondeu depressa, secamente.
como era próprio de um parente tão próximo e tão ressentido, pelo que no velório de Nico havia qualificado de inqualificável. Sem ter se aborrecido pessoalmente com Luiz, havia demonstrado seus sentimentos com a sutileza habitual em casos parecidos, esquecendo por 2 anos seguidos o dia de seu aniversário. Agora se limitava a cumprir com seu dever de cunhado de mamãe e mandava secamente os resultados. Mamãe estava muito bem, mas quase não falava, coisa compreensível levando-se em conta os muitos desgostos dos últimos tempos. Dava para se notar que estava muito solitária na casa de flores, o que era lógico, uma vez que nenhuma mãe, que viveu a vida toda com seus 2 filhos, pode sentir-se à vontade numa casa enorme e cheia de recordações. Quanto às frases em questão, tio Emílio havia procedido com o tato que a delicadeza do assunto requeria, mas lamentava informar que não conseguira descobrir grande coisa, porque mamãe não estava disposta a muita conversa. Inclusive o havia recebido na sala de visitas, coisa que nunca fazia com o cunhado. A uma insinuação de caráter terapêutico, havia respondido que, tirando o reumatismo, sentia-se perfeitamente bem, embora naqueles dias estivesse cansada por ter de passar tantas camisas. Tio Emílio tentara saber de que camisa se tratava, mas ela se limitara a uma inclinação de cabeça e a um oferecimento de xerez e bolachinhas Bagley. Mamãe não lhes deu tempo suficiente para discutir a carta de tio Emílio e sua manifesta ineficiência. 4 dias mais tarde chegou uma carta registrada, embora mamãe soubesse de sobra que não há necessidade de mandar cartas registradas a Paris. Laura telefonou para Luiz e pediu-lhe que fosse o mais rápido possível. Meia hora mais tarde encontrou-a respirando pesado, perdida na contemplação de umas flores amarelas sobre a mesa. A carta estava na lareira, e Luiz tornou a deixá-la onde estava depois da leitura. Foi sentar-se ao lado de Laura, esperou. Ela sacudiu os ombros. Ficou louca, disse. Luiz acendeu um cigarro, a fumaça fez com que ele chorasse. Compreendeu que o jogo continuava, que era sua vez de mover as peças, mas esse jogo estava sendo disputado por 3 jogadores, talvez 4. Agora tinha certeza de que mamãe também estava na frente do tabuleiro. Pouco a pouco deslizou pelo sofá, deixou que seu rosto vestisse a inútil máscara das mãos unidas. Ouvia Laura chorar, e lá embaixo os meninos da zeladora corriam aos gritos. A noite é a melhor conselheira, etc. E trouxe a eles um sono pesado e silencioso. Depois que os corpos se encontraram numa batalha monótona que, no fundo, não haviam desejado, uma vez mais fechava-se o acordo tácito. Pela manhã falariam do tempo, do crime de Saint-Claude, de James Dean. A carta continuava sobre a lareira. Enquanto bebiam chá, não puderam deixar de vê-la, mas Luiz sabia que ao voltar do trabalho já não a encontraria. Laura apagava as pegadas com sua fria e eficaz diligência. Um dia, outro dia mais. Uma noite riram muito com as histórias dos vizinhos, com o programa de Fernandel. Falou-se de ir ver uma peça de teatro, de passar um fim de semana em Fontainebleau. Sobre a mesa de desenho acumulavam-se dados desnecessários. Tudo coincidia com a quarta de mamãe. O navio chegava efetivamente a Le Havre na sexta-feira, dia 17, pela manhã, e o trem especial entrava em Saint-Lazare às 11h45. Na quinta-feira viram a peça de teatro e se divertiram muito. 2 noites antes, Laura havia tido outro pesadelo, mas ele nem se incomodou de trazer-lhe água. Deixou que ela se tranquilizasse sozinha, dando-lhe as costas. Depois Laura dormiu em paz. De dia andava ocupada, cortando, costurando um vestido de verão. Falaram de comprar uma máquina de costura elétrica, quando terminassem de pagar a geladeira. Luiz encontrou a carta de mamãe na gaveta do criado mudo e levou-a para o escritório. Telefonou para a companhia de navegação, embora tivesse certeza de que mamãe dava as datas corretas. Era sua única segurança, porque no resto não dava nem para pensar.
E aquele imbecil do tio Emílio? Melhor seria escrever para Matilde, porque, por mais afastada que estivesse, Matilde compreenderia a urgência de intervir e proteger a mamãe. Mas realmente, não era uma pergunta, mas como dizê-lo de outro modo, era necessário proteger mamãe. Justamente mamãe. Por um momento pensou em pedir uma ligação internacional e falar com ela. Lembrou-se do xerez e das bolachinhas Bagley, deu de ombros. Tampouco havia tempo de escrever para Matilde, embora na verdade houvesse tempo, talvez fosse preferível esperar pela sexta-feira, dia 17, antes de... O conhaque não ajudava mais nem mesmo a pensar, ou pelo menos a pensar sem sentir medo. Lembrava-se cada vez mais com mais clareza da cara de mamãe nas últimas semanas de Buenos Aires, depois do enterro de Nico. Que ele havia entendido como sendo dor, surgia agora como outra coisa, algo em que havia uma desconfiança rancorosa, uma expressão de animal que sente que vai ser abandonado no terreno baldio, longe da casa, para se desfazer dele. Agora começava a ver de verdade a cara de mamãe. Só agora havia de verdade, naqueles dias em que toda a família fazia rodízio para visitá-la, dar os pêsames por Nico, acompanhá-la de tarde, também Laura e ele vinham de Adrogué para fazer companhia, estar com mamãe. Ficava apenas um pouco, porque depois aparecia o tio Emílio, ou Vitor, ou a Matilde. Todos eram uma mesma repulsa fria. Família indignada pelo que tinha acontecido, por Adrogué, porque eram felizes, enquanto Nico, coitadinho, Nico, jamais suspeitariam até que ponto haviam colaborado para embarcá-los no primeiro navio que estava à mão, como se houvesse se associado para pagar-lhes as passagens, levá-los carinhosamente a bordo com presentes e lenços de adeus. Claro que seu dever de filho obrigava-o a escrever em seguida para Matilde. Ainda era capaz de pensar coisas assim antes do quarto conhaque. No quinto, pensava de novo e ria. Atravessava Paris a pé para estar mais sozinho, desanuviar a cabeça. Ria de seu dever de filho. Como se os filhos tivessem deveres, como se fossem deveres da quarta série. Os sagrados deveres para a sagrada professora do imundo quarto ano. Porque seu dever de filho não era escrever a Matilde. Para que fingir? Não era uma pergunta, mas como dizê-lo de outro modo? Que mamãe estava louca? A única coisa que podia ser feita era não fazer nada, deixar que se passassem os dias, menos a sexta-feira. Quando se despediu, como sempre, de Laura, dizendo-lhe que não viria almoçar porque tinha de terminar os cartazes com urgência, sentia tanta certeza do resto que poderia ter acrescentado: se você quiser, vamos juntos. Refugiou-se no café da estação, menos para disfarçar que para poder ter a pobre vantagem de verem sem ser visto. Às 11h35 descobriu Laura por sua saia azul. Seguiu-a à distância. Viu-a olhar o quadro de horários e consultar um funcionário. Comprar um passe para a plataforma, entrar e juntar-se às pessoas com o ar dos que esperam. Atrás de uma empilhadeira carregada de caixas de frutas, olhava Laura, que parecia duvidar entre ficar perto da saída da plataforma ou continuar por ela. Olhava sem surpresa, como se fosse um inseto cujo comportamento pudesse ser interessante. O trem chegou quase em seguida e Laura misturou-se com as pessoas que se aproximavam das janelas dos vagões, buscando cada uma o seu, entre gritos e mãos que pareciam como se dentro do trem todos estivessem se afogando. Deu a volta na empilhadeira e entrou na plataforma, no meio de mais caixas de frutas e manchas de óleo. De onde estava, veria os passageiros saindo. Veria Laura passar outra vez. Seu rosto cheio de alívio, porque o rosto de Laura não estaria cheio de alívio? Não era uma pergunta, mas como dizê-lo de outro modo? E depois, dando-se ao luxo de ser o último, uma vez que passassem os últimos viajantes e os últimos carregadores, então seria sua vez de sair. Desceria a praça, cheia de sol, para beber um conhaque no café da esquina. Naquela mesma tarde, escreveria a mamãe, sem a menor referência ao ridículo episódio,
mas não era ridículo. E depois teria coragem e falaria com Laura. Mas não teria coragem e não falaria com Laura. De qualquer maneira, conhaque, sem a menor dúvida. E que tudo mais fosse para o inferno. Vê-los passar assim em cachos, abraçando-se, com gritos e lágrimas, aparentada desunida, um erotismo barato como um carrossel de parque de diversões, varrendo a plataforma, entre malas e pacotes. E finalmente, quanto tempo, como você está queimada, Ivete. Mas sim, havia um tremendo sol, filha. Decidido a buscar semelhanças por prazer ou para se aliar à imbecilidade, 2 dos homens que passavam perto deviam ser argentinos pelo corte de cabelo, pelo paletó, pelo ar de segurança disfarçando o atordoamento de entrar em Paris. Um, principalmente, se parecia com Nico, para buscar semelhanças. O outro não, e na realidade nem aquele. Bastava ver seu pescoço muito mais grosso, cintura muito mais larga, para buscar semelhanças por puro prazer. Esse outro que já havia passado e avançava na direção da saída, com uma só maleta na mão esquerda. Nico era canhoto, como ele, tinha as costas um pouco largas, essa forma de ombros. E Laura devia ter pensado a mesma coisa, porque vinha atrás olhando para ele. No rosto uma expressão que ele conhecia bem, o rosto de Laura, quando despertava do pesadelo e erguia-se na cama, olhando fixamente o ar, olhando, agora sabia, olhando aquele que se afastava, dando-lhe as costas, consumada a indescritível vingança que a fazia gritar e debater-se nos sonhos. Buscando semelhanças, naturalmente o homem era um desconhecido. Viram-no de frente quando pôs a maleta no chão para pegar a passagem e entregá-la na saída. Laura saiu primeiro da estação. Deixou que ela tomasse distância e se perdesse na parada do ônibus. Entrou no café da esquina, se jogou em cima de um banquinho no balcão. Mais tarde não lembrava se havia pedido alguma coisa para beber, se isso que queimava sua boca era o gosto de conhaque barato. Trabalhou a tarde toda nos cartazes, sem nenhum descanso. A cada momento pensava que teria de escrever à mamãe, mas foi deixando passar até a hora da saída. Atravessou Paris a pé. Ao chegar em casa, encontrou a zeladora no saguão e ficou um tempinho conversando com ela. Gostaria de poder ficar conversando com a zeladora ou com os vizinhos, mas todos iam entrando nos apartamentos e a hora do jantar estava chegando. Subiu devagar, na verdade sempre subia devagar, para não cansar os pulmões e não tossir. E ao chegar ao 3º andar, apoiou-se na porta, antes de tocar a campainha, descansando um momento na atitude de quem escuta o que acontece no interior de uma casa. Depois chamou com os 2 toques curtos de sempre. Ah, é você? Disse Laura, oferecendo-lhe uma face fria. Já começava a me perguntar se você ia ficar até mais tarde. A carne deve estar mais do que cozida. Não estava mais do que cozida, porém não tinha gosto de nada. Se naquele momento tivesse sido capaz de perguntar a Laura por que havia ido à estação, talvez o café tivesse recobrado o sabor, ou o cigarro. Mas Laura não saiu da casa o dia inteiro. Disse isso como se necessitasse mentir ou esperasse que ele fizesse um comentário irônico sobre a data, as manias lamentáveis de mamãe. Mexendo o café com os cotovelos sobre a toalha, deixou passar o momento outra vez. A mentira de Laura já não importava. Era mais uma entre tantos beijos indiferentes, tantos silêncios onde tudo era Nico, onde não havia nada nela ou nele que não fosse Nico. Porque não era uma pergunta, mas como dizê-lo de outro modo? Não servir a mesa para 3? Por que não ir embora? Por que não fechar a mão, explodi-la contra esse rosto triste e sofrido que a fumaça do cigarro deformava? Fazia ir e vir, como entre 2 lágrimas. Parecia encher pouco a pouco de ódio, como se fosse o próprio rosto de mamãe. Talvez estivesse no outro cômodo, ou talvez esperasse apoiado na porta, como ele havia esperado, ou já se havia instalado onde sempre havia sido o amo, no território branco e morto dos lençóis, onde tantas vezes haviam acudido nos sonhos de Laura. Ali esperaria, deitado de costas, fumando também um cigarro, tossindo um pouco,
rindo com uma cara de palhaço como a cara dos últimos dias, quando já não lhe sobrava nenhuma gota de sangue sadio nas veias. Passou para o outro quarto, foi até a mesa de trabalho, acendeu o abajur. Não precisava reler a carta de mamãe para responder como devia. Começou a escrever. Querida mamãe. Escreveu. Querida mamãe. Jogou o papel fora. Escreveu. Querida mamãe. Sentia a casa como uma mão que estivesse se fechando sobre ele. Tudo era mais estreito, mais sufocante. O apartamento era suficiente para 2. Estava planejado exatamente para 2. Quando levantou os olhos, acabara de escrever. Mamãe? Laura estava na porta, olhando para ele. Luiz soltou a caneta. Você não achou que ele está muito mais magro? Perguntou. Laura fez um gesto. Um brilho paralelo descia por suas faces. Um pouco, disse ela. A gente vai mudando.